estudar como é que a Amazônia foi formada nesse contexto histórico e nesse arquipélago de culturas que é o Brasil. Ao estudar como a Amazônia foi formada nesse contexto histórico e nesse arquipélago cultural que é o Brasil, eu identifiquei algumas questões importantes. Em primeiro lugar, que isso que nós convencionamos chamar de Amazônia já era um território de disputa antes de existir o Brasil. Que essas questões impostas por esse território de disputa teve um diferencial na nossa colonização. Portanto, nunca fizemos parte imediatamente daquilo que a gente chama o Projeto Nacional Brasileiro. Terceiro, que várias questões da colonização que foram superadas em outros países, em outros povos, aqui se mantiveram. Primeiro, por conta de um conflito entre os povos originários e os colonizadores que permanece até hoje. Segundo, porque os colonizadores deixaram uma estrutura agrária patrimonialista, perversa, concentradora, que se mantém até hoje. Terceiro, porque houve uma questão religiosa envolvendo o conjunto de crenças e mitos das populações originárias e o conjunto de crenças e ritos da religião europeia, ibérica, que produziu uma síntese de representações religiosas na Amazônia que predomina até hoje. Não é? Em quarto lugar, a forma pela qual os povos originários foram reunidos em agrupamentos coloniais fez com que houvesse uma modificação enorme no sistema de aquisição e de reprodução cultural desses povos, na forma pela qual esses povos se integraram às primeiras instituições regionais, no caso o clero e as armas, o modo pelo qual o sistema colonial fez que esses povos se distinguissem dos escravos, mas ainda continuassem como súditos inferiores, e finalmente eu vejo a perspectiva que foi aberta, mas não foi fechada, de esses povos se tornarem autônomos no período da Revolução da Cabanagem. Então, o país do Amazonas, que é a minha dissertação de mestrado, estuda os processos iniciais de formação até a Lei de Terras, vamos dizer assim, 1850. O que ocorre na região nesse período? De que modo uma inteligência sobre quem nós somos e quem eram os nossos antepassados faz com que a gente compreenda melhor quem nós somos hoje. Quais as instituições que permaneceram? De que modo essas instituições que permaneceram passaram, de uma certa forma, a produzir uma identidade emergente, que no caso é a Amazônia brasileira. Então, o país do Amazonas é uma possibilidade histórica que ficou em aberto com a derrota da Cabanagem. Mas, ao mesmo tempo, o país do Amazonas é uma representação que inclui a Amazônia pré-colonial, que inclui a Amazônia indígena, que inclui a Amazônia lusitana, que inclui os processos de lusitanização da Amazônia, no caso a Amazônia portuguesa, e o seu arremedo, que é a Amazônia brasileira. Então, eu acho que esse livro amplia a inteligência sobre a Amazônia. Como é que eu vou completar a aquisição dessa inteligência com a contemporaneidade de hoje? Na minha opinião, eu acho que eu indico isso em Metamorfoses da Amazônia. É um livro pouco comentado por nós especialistas, mas muito comentado, muito referenciado em outros estudos de tese e dissertações fora de Manaus. A Amazônia da contemporaneidade que eu estudei é uma Amazônia dos anos 90 e dos anos 2000. O que está em causa nessa Amazônia para quem estudou o processo de formação e desenvolvimento da sociedade regional como eu? O que está em causa são os projetos que sobreviveram, que guardam nexo com as estruturas coloniais modernizadas pela Amazônia brasileira, que causam nexo com a estrutura de elites patrimonialistas
que se adequa ao capital internacional na Amazônia brasileira, que guarda o nexo com problemáticas da cultura. A questão indígena permanece no mesmo grau de tensão. A questão cultural, eu diria que se agudiza na medida em que há uma pulverização das nossas identidades e, ao mesmo tempo, uma unificação desses elementos identitários em outros modos de inserção dos povos e dos grupos sociais na Amazônia brasileira. E a Amazônia se vê com todos esses condicionantes agudizados por alguns nexos internacionais. Eu citei 2 em Metamorfose da Amazônia, que se desdobram em 3. Eu citei o capital internacional na problemática da globalização da economia. Eu citei a mundialização da problemática ambiental no capítulo do ecossistema, que se desdobra na relação entre o agribusiness, que hoje, no quase fim da segunda década do ano 2000, se torna mote, não é? De algumas incursões que se fazem na Amazônia, que por sua vez tem reverberação no modo pelo qual o Brasil se relaciona com o mundo e o mundo vê a Amazônia.